E se eu te dissesse que, escondidos por mais de 2000 anos no deserto, foram encontrados textos que descrevem uma guerra final entre luz e trevas, revelam dois Messias ao invés de um, e ainda afirmam que o tempo da humanidade está completamente fora de sincronia com o universo? Os manuscritos do Mar Morto não são apenas documentos antigos. Eles podem ser o mapa mais preciso já encontrado sobre o fim da desordem humana e o início de uma nova realidade governada pela verdade absoluta. Mas o que exatamente esses textos revelam e por que essa informação ficou escondida por tanto tempo? Se você quer fazer parte dessa descoberta, vem comigo e vamos explorar. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Ao fazer isso, você está nos sinalizando que podemos continuar criando conteúdos como esse. Então, vamos ao vídeo. Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre algo bem importante sobre os escritos do Mar Morto. Você já ouviu falar sobre os escritos do Mar Morto? Você já sabia que os escritos do Mar Morto escondem grandes verdades sobre a mistura entre o judaísmo e o cristianismo? Se você não sabia, me ajuda aí, vai, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixe seu comentário e envie o vídeo para os seus amigos. Convide os seus amigos para participarem do nosso canal. E desde já, eu já deixo aqui meu muito obrigado por você estar aqui assistindo conosco. A própria pesquisa moderna insiste que os manuscritos do Mar Morto são decisivos porque oferecem uma janela única para o judaísmo do Segundo Templo, para o desenvolvimento do apocalipticismo, do messianismo e da expectativa do juízo final. E a visão majoritária continua sendo a biblioteca que foi reunida por um grupo geralmente identificado como os essênios. Embora esse ponto continue debatido em alguns detalhes, Lawrence H. Schiffman enfatiza precisamente esse valor histórico e teológico dos manuscritos para entender crenças práticas, leis judaicas e identidade sectária. James C. Vanderkam destaca que eles iluminam a formação do judaísmo e o pano de fundo do cristianismo primitivo. Emanuel Tov lembra que a própria coleção deve ser lida em sua diversidade como um conjunto acerca de 930 manuscritos do período do Segundo Templo, e não como um bloco ideologicamente uniforme. Nesse quadro, a regra da guerra aparece como o documento que mais claramente dramatiza a convicção de que a história caminha para um confronto final entre duas ordens incompatíveis. De um lado, os filhos da luz, de outro, os filhos das trevas. Mas os especialistas mais sólidos pedem cautela contra leituras apressadas. Geza Vermes, talvez o divulgador mais influente dos manuscritos do século XX, insistiu que no Corão não deve ser lido de maneira simplista como um tratado de estratégia bélica convencional. Para ele, trata-se antes de uma expressão de fermentação escatológica do judaísmo tardio, no qual a guerra terrestre simboliza um conflito cósmico mais amplo entre os desígnios de Deus e as forças da impiedade. Essa leitura é importante porque impede dois erros muito comuns: reduzir o texto a mera fantasia militar ou, no extremo oposto, transplantá-lo mecanicamente para esquemas contemporâneos de geopolítica e apocalíptica. Em Vermes, a guerra e sua é real no imaginário do texto, mas sua realidade é teológica antes de ser apenas tática. É justamente aqui que entra o tema do determinismo divino, central para sua formulação. Em Corão, o futuro não é um campo aberto de possibilidades neutra. Ele está submetido ao decreto de Deus. A batalha final não é uma hipótese, mas um evento inscrito na soberania divina. Em Corão 1, a vitória pertence a Deus antes mesmo de pertencer aos militares, aos filhos da luz.
O texto deixa claro que, ao afirmar que é o Deus de Israel quem humilha o príncipe do domínio da maldade, o envia socorro eterno ao seu povo por meio dos poderosos anjos ligados à autoridade de Miguel. Em outras palavras, os combatentes humanos entram em campo, mas a decisão última da guerra já foi tomada no plano celeste. John D. Collins, o nome mais forte quando o assunto é apocalipticismo judaico, interpreta esse tipo de matéria como evidência de uma escatologia em que o mal histórico é lido à luz de um drama cósmico. A história visível é apenas a superfície de um conflito invisível entre potências ordenadas por Deus e potências de oposição. Florentino Garcia Martinez, por sua vez, lê os textos da Guerra de Qumran dentro de um horizonte apocalíptico em que a restauração, juízo, pureza e vitória final se fundem numa única expectativa. A questão da cronologia do conflito exige precisão, porque aqui muitas apresentações populares simplificam demais o material. Seu raciocínio sobre a estrutura de 40 anos está próximo de uma linha interpretativa conhecida, mas convém dizer com exatidão que a situação textual é mais complexa. A pesquisa especializada considera primeiro Qumran um documento composto com desenvolvimento literário intrincado, e isso afeta a forma como se reconstrói a duração total da guerra. Em apresentações acadêmicas do War Text, aparece a ideia de um quadro de 40 anos, dos quais parte corresponderia a anos sabáticos e parte aos anos efetivos de combate, o que levou alguns estudiosos a falar em 35 anos úteis de guerra, ou um esquema com preparação inicial seguida de companhias sucessivas e campanhas sucessivas contra diferentes povos. Portanto, não é errado falar em um grande horizonte de 40 anos, mas o modo como este número se articula dentro do texto depende da reconstrução adotada. O ponto teológico principal, contudo, permanece. O futuro qumrânico não é aniquilamento físico do cosmos, mas a eliminação radical da impiedade, a derrota dos ímpios, a purificação da terra, a restauração do povo de Deus sob santidade renovada. Esta nuance é decisiva, e aqui sua formulação está no rumo certo. Collins e outros mostram que, em muitos textos apocalípticos judaicos, fim não significa necessariamente destruição do universo material, mas o fim de uma era corrompida e o começo de uma nova ordem justa. A intervenção angelical é um dos aspectos mais profundos de 1º Qumran, e um dos mais importantes para compreender sua escatologia. O texto não descreve apenas uma guerra sacralizada por liturgias sacerdotais. Ele apresenta uma guerra em que o exército terreno de Israel é assistido pelo mundo celeste. O trecho mais explícito fala em socorro enviado pela força do majestoso anjo da autoridade de Miguel. E isso não é um detalhe ornamental. Em Qumran, Miguel não é mero símbolo poético. Ele representa a estrutura celeste da luta escatológica. Philip R. Davis observou algo teologicamente muito sugestivo. Em 1º Qumran, há uma curiosa ausência de um grande líder guerreiro humano, de modo que o espaço de um Messias militar leigo acaba sendo ocupada pela hoste angélica, pelo príncipe da luz, por Miguel ou pelo próprio Deus. Essa observação é crucial porque mostra que a vitória final em 1º Qumran é menos a exaltação de um general terrestre e mais a manifestação direta do governo divino. Collins ajuda a interpretar isso no quadro maior do apocalipticismo. A guerra final é travada na terra, mas ganha sentido no céu. Assim, Qumran não pensa a escatologia em termos meramente sociológicos. Pensa com uma convergência entre liturgia, sacerdócio, guerra santa e combate angelológico. Aqui vale também corrigir uma possível extrapolação, dizer que Orígenes
já debatia esta hierarquia espiritual que os fragmentos confirmam com precisão técnica, pode soar forte demais. O mais seguro academicamente é dizer que a literatura posterior cristã, inclusive os autores como Orígenes, desenvolveu reflexões sobre hierarquias angelicais e combate espiritual. Mas em primeiro Qumran deve ser lido primeiro no seu próprio ambiente judaico do Segundo Templo, onde Daniel, Isaías, Ezequiel e tradições apocalípticas afins já forneciam o pano de fundo para a figura de Miguel e para a ideia de príncipes celestes das nações. Em outras palavras, não é o caso de usar Orígenes para provar primeiro Qumran, mas de reconhecer que primeiro Qumran testemunha um estágio antigo e robusto da crença em mediação celeste na história da salvação. O tema de Quitim é talvez o mais fascinante e ao mesmo tempo um dos mais delicados. Em muitos estudos, a identificação dominante é que os Quitim, em vários contextos qumrânicos, designam os romanos, sobretudo quando a linguagem do texto parece refletir o avanço imperial e opressão político-militar do período. Há capítulos acadêmicos recentes que afirmam explicitamente que a maioria dos estudiosos os identificam assim, ainda que exista debate sobre nuances e sobre diferentes camadas redacionais, mas a sua intuição de que os Quitim funciona também como algo maior que um etnônimo momentâneo pode ser aproveitada, desde que formulada com rigor. O melhor modo de dizer isso não é afirmar diretamente que o texto ensina que Quitim significa qualquer sistema global centralizado. Isso já seria uma transposição moderna. O que se pode afirmar é que, teologicamente, os Quitim acabam desempenhando no texto a função do inimigo histórico arquétipo do povo de Deus, isto é, do império da violência, da arrogância, da impiedade organizada contra a aliança. Historicamente, o termo aponta para inimigos concretos. Simbolicamente, dentro do imaginário escatológico, ele ultrapassa o caso particular e se torna o rosto histórico recorrente do poder antidivino. Essa formulação é muito mais forte, muito mais defensável. É justamente por isso que os especialistas em escatologia são indispensáveis aqui. John Collins é o nome mais importante para sustentar que os manuscritos do Mar Morto não são um apêndice marginal do judaísmo antigo, mas uma das expressões mais densas da imaginação apocalíptica, que mudou profundamente o ambiente do Novo Testamento. Para Collins, a expectativa do fim em Qumran combina julgamento iminente, intervenção sobrenatural, purificação do povo, restauração cultural e, em alguns contextos, expectativa messiânica múltipla. Ele também chama atenção para o fato de que os manuscritos não oferecem uma escatologia monolítica. Há variedade interna, tensões e desenvolvimentos. Adela e Abro Collins, embora trabalhe muito com o Novo Testamento e apocalipticismo em sentido mais amplo, é importante porque mostra como esse tipo de horizonte, conflito cósmico, juízo, linguagem simbólica de impérios e expectativa de triunfo divino forma a ponte entre o judaísmo apocalíptico e a imaginação escatológica cristã posterior. Craig A. Evans é útil para mostrar que o mundo de Jesus e do cristianismo primitivo não pode ser entendido sem esse pano de fundo sectário e apocalíptico do Segundo Templo. N.T. Wright, ainda que seja especialista central em Qumran, reforça a noção de grande parte da linguagem judaica sobre o fim, dizia respeito ao clímax da história de Israel, ao juízo de Deus e à transformação de uma ordem corrompida, não a um colapso simplista do universo material. Entre os teóricos influentes ligados mais diretamente a Qumran, Florentino Garcia Martinez é decisivo porque lê a apocalíptica qumrânica não como um acessório da comunidade,
mas como uma parte constitutiva de sua autoimagem em sua linha, e a comunidade se percebe como renascentista e como remanescente eleito, vivendo em santidade no presente porque se sabe colocar no limiar do juízo final. Lawrence Schiffman acrescenta um ponto essencial. A separação do grupo não decorre apenas de uma mania apocalíptica, mas das divergências profundas da lei, pureza, templo e autoridade sacerdotal. Isso enriquece o seu tópico, porque se você está estudando sobre guerra final, essa informação não brota do nada. Ela é a extensão escatológica de uma comunidade que já se compreende no presente como a verdadeira forma de Israel em meio a um mundo religioso contaminado. James Vanderkam, por sua vez, é especialista equilibrado ao insistir que os manuscritos devem ser lidos tanto como documentos sectários como testemunhos da ampla variedade do judaísmo do período. Isso impede que primeiro Qumran seja inflado além do necessário. Ele é central, mas dentro de um ecossistema mais vasto de textos bíblicos, parabíblicos, legais e litúrgicos. Também é importante acrescentar um ponto sobre messianismo, porque ele intensifica a densidade escatológica do tema. A pesquisa moderna observa que em Qumran frequentemente aparece a expectativa de mais de uma figura messiânica, muitas vezes um Messias sacerdotal e outro real ou de Israel. Embora a configuração exata varie entre os textos, Collins demonstra que a teoria dos dois Messias tem base textual real, mas precisa ser tratada com cuidado, porque nem todos os manuscritos distribuem os papéis do mesmo modo. No caso específico de 1 Qumran, é dado notável que a ênfase recai menos sobre um guerreiro davídico humano e mais sobre sacerdotes, liturgia bélica, trombetas, bênçãos e ajuda celeste. Isso torna 1 Qumran singular. A guerra final é profundamente militar, mas o centro da gravidade continua sendo cultural e teológico, não heróico no sentido clássico. A guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas não é apenas uma fantasia da batalha, nem apenas uma alegoria abstrata. Ela é a síntese de uma visão qumrânica, em que a história oculta e a pureza, a eleição, a angiologia e o juízo convergem num único drama. O futuro para essa comunidade não era a dissolução do ser, mas a queda definitiva da impiedade. Não era a vitória da força humana autônoma, mas a manifestação histórica do decreto divino. Não era apenas a derrota de um império concreto, mas a exposição de um todo-poder que se ergue contra as alianças. Os Quitim podem muito bem refletir Roma em nível histórico, mas em nível teológico funcionam como uma máscara imperial da rebelião contra Deus. Miguel e as hostes celestes mostram que o campo de batalha terreno está inserido numa guerra maior. É a longa duração do conflito em algumas reconstruções organizada num arco de 40 anos, que revela que Qumran não imaginava uma mudança mágica e instantânea, mas uma purificação progressiva e total, conduzida por Deus até que toda a estrutura da maldade fosse derrubada. Lido assim, 1 Qumran deixa de ser um texto estranho do deserto e passa a ser um testemunho mais poderoso da esperança apocalíptica judaica. A convicção de que a história, apesar da violência do presente, pertence finalmente à santidade e ao juízo e ao reino de Deus. Ao abordar a doutrina de dois Messias e a restauração da ordem nos manuscritos do Mar Morto, é essencial começar por uma distinção metodológica, como os maiores especialistas insistem em preservar. A comunidade de Qumran não possuía uma escatologia simplista, linear e uniforme, mas um conjunto denso de expectativas em torno da restauração, purificação, governo santo, interpretação inspirada das Escrituras e o próprio julgamento final.
John J. Collins observa que a linguagem messiânica no judaísmo do Segundo Templo é muito mais variada do que a leitura popular costuma supor. Nem toda figura ungida é automaticamente um Messias, no sentido escatológico pleno, e o vocabulário messiânico dos textos antigos é mais fluido e multifacetado do que o uso teológico posterior do termo. Essa advertência é decisiva para o seu tópico porque ela impede que a expressão dois Messias seja tratada como um slogan isolado. O que emerge dos manuscritos é uma arquitetura teológica na qual o futuro da comunidade eleita envolve não apenas liderança política ou militar, mas reordenação do culto, da revelação, da santidade e da própria identidade de Israel. Nesse horizonte, a restauração não é apenas nacional, é cósmica, cultural, cultual e moral. A própria autocompreensão do Yahad, segundo estudos recentes sobre a escatologia e a restauração, era a de um grupo que via o exílio como ainda em curso, considerava o Segundo Templo insuficiente ou corrompido e se entendia como a vanguarda do verdadeiro retorno de Israel a Deus. É nesse contexto que a chamada doutrina dos dois Messias ganha força. Os estudiosos há muitos observam que certos contextos e textos qumrânicos distinguem entre um Messias sacerdotal ligado a Arão e um Messias de Israel normalmente entendido como régio, real ou davídico. Essa diferenciação não é um detalhe secundário, mas uma janela para a estrutura do poder ideal imaginado pela comunidade. A esperança qumrânica não depositava toda a restauração num único líder carismático. Ela distribuía a ordem futura entre esferas complementares de autoridade. Em termos simples, o futuro escatológico exigiria tanto a retidão cultural e interpretativa quanto a governança do povo. Collins descreve já havia chamado atenção para o fato de que o uso moderno da palavra Messias precisa ser ajustado ao lado textual antigo, porque o material qumrânico preserva grande variedade da forma de ungidos e expectativas. Há ainda linhas acadêmicas que falam até em configurações tríplices em certos contextos: profeta, Messias sacerdotal e Messias não sacerdotal, o que reforça a ideia de que a esperança escatológica de Qumran é institucionalmente mais complexa do que a expectativa popular posterior de um único redentor. Lawrence Schiffman e James Van Der Kam, em linhas complementares, ajudam a situar essa expectativa dentro do judaísmo sectário do Segundo Templo. A comunidade não aguardava apenas liberação política, mas, sobretudo, a restauração da ordem correta da aliança de Kalankham, do sacerdócio e da santidade. Em outras palavras, o futuro da governança para Qumran é ao mesmo tempo espiritual, jurídico, sacerdotal e político. Quando você afirma que o Messias sacerdotal aponta para a purificação do conhecimento, seu raciocínio troca um dos pontos mais profundos do corpus qumrânico, mas precisa ser refinado com precisão. Os textos do Mar Morto realmente valorizam um tipo de mediação revelatória, em que os mistérios divinos são desvelados à comunidade por meio de interpretação inspirada, especialmente nos Pesharim. O problema é que, tecnicamente, os especialistas não costumam identificar de forma direta e automática o mestre da justiça com o Messias futuro. Em todos os textos, a figura do mestre da justiça aparece antes como um personagem misteriosa, provavelmente histórica, para muitos estudiosos a quem Deus revelou todos os mistérios das palavras de seus servos, os profetas, formulação que o tornou central para a identidade hermenêutica da comunidade. Pesquisas recentes lembram que a identidade deles permanece debatida e que leituras mais antigas o transformaram depressa demais num fundador plenamente decifrado. Angela King Hutchins, por exemplo,
observa que o retrato clássico do mestre foi construído com base num conjunto limitado de textos, e a pesquisa posterior tornou o quadro mais cauteloso. Alex Jensen, por sua vez, insiste que Qumran, a profecia não deve ser limitada ao vocabulário clássico de profeta, porque a verdade de transmitir mistérios divinos, reinterpretar as escrituras e mediar revelação era vista pela comunidade como a continuidade funcional da profecia. Assim, o ponto mais seguro é este: o futuro da verdade em Qumran não nasce do intelecto autônomo nem da especulação livre, mas da revelação autorizada por Deus e mediada por uma aliança santa, especialmente sacerdotal e interpretativa. Seu insight sobre purificação do conhecimento está correto nesse sentido mais profundo. A restauração escatológica, ou seja, do fim, inclui a restauração da leitura correta da palavra. Isso nos leva ao eixo central do tópico, a primazia do Messias sacerdotal em várias reconstruções acadêmicas. O Messias de Arão parece ocupar precedência litúrgica e espiritual sobre o Messias de Israel. Esse dado é teologicamente explosivo, porque mostra que, para Qumran, a crise decisiva da história não era apenas a ausência de soberania política, era a corrupção do culto, da pureza da interpretação da aliança. Florentino Garcia Martínez e outros intérpretes da leitura sectária têm mostrado que o núcleo da identidade qumrâmica está profundamente ligado a uma visão de santidade comunitária, templo ideal, sacerdócio legítimo e revelação escatológica. Lawrence Schiffman reforça esse quadro ao destacar que as disputas da comunidade com o judaísmo dominante envolviam precisamente lei, pureza, calendário e autoridade sacerdotal. Logo, o Messias sacerdotal não deve ser visto como um apêndice ritualista de uma esperança política mais importante. Pelo contrário, em Qumran, a restauração política sem restauração cultural seria incompleta. O futuro exige primeiro que um conhecimento de Deus, a vida comunitária e a ordem do culto sejam purificados. Só então, o governo do povo encontra sua forma legítima, e por isso que a doutrina dos dois Messias oferece densidade singular ao tema. Ela rompe com o reducionismo que imagina salvação apenas como conquista militar e insiste que a verdadeira ordem escatológica depende da união entre autoridade sacerdotal purificadora e liderança de Israel restaurada. Seu segundo subtema, sobre restauração do templo espiritual em Qumran, Florigelem, é extremamente fértil, mas aqui ele explica também convém usar a máxima precisão. O Florigélio é um texto-chave porque reúne e interpreta passagens bíblicas em chave escatológica que faz referência a um santuário, um templo associado a uma comunidade dos santos. Uma linha relevante de interpretação vê no chamado Templo de Homens uma compreensão comunitária do espaço santo. O povo separado e purificado torna-se ele próprio o local da habitação divina. Essa leitura é poderosa e ajuda a explicar por que Qumran podia criticar tão severamente o Templo de Jerusalém sem abandonar a centralidade da lógica templária. O templo não desaparece, ele é reconceitualizado. Ao mesmo tempo, a pesquisa mais recente não é totalmente unânime. Há estudiosos que questionam que os escritos do Qumran falam de um templo escatologicamente puro, futuro, e se a ênfase recai também sobre a purificação do templo presente e da comunidade que se prepara para ele. Em outras palavras, o texto admite debate, e justamente por isso ele é tão rico. O ponto seguro, porém, é que Qumran desloca a ideia do templo de uma mera construção física para uma realidade mais abrangente de santidade corporativa, ordem comunitária e presença divina mediada por fidelidade à aliança.
A sua associação com Paulo de Tarso e a ideia de corpo da comunidade com o templo pode ser mantida desde que formulada como paralelo conceitual e não como dependência direta e comprovada. James Vanderkam observa que, com razões, que os manuscritos do Mar Morto iluminam o pano de fundo do Novo Testamento, mas não autorizam sempre traçar linhas diretas de influência literária ou doutrinária. Ainda assim, semelhança estrutural e teologicamente notável. Tanto em Qumran quanto em Paulo, a santidade do povo pode ser descrita em linguagem templária. Tanto em Qumran quanto em algumas correntes do cristianismo primitivo, a presença de Deus não está presa exclusivamente a edifícios de pedra. Em ambos os casos, há uma interiorização comunitária da lógica do sagrado. A diferença é que em Qumran, isso continua profundamente marcado por pureza sectária, calendário, sacerdócio e separação rigorosa entre luz e trevas. Enquanto, em Paulo, essa linguagem reorganizada em torno da obra de Cristo e da incorporação dos judeus e gentios na mesma comunidade. Portanto, o cruzamento que você propõe é válido como ferramenta de densidade, desde que nós possamos apresentar a verdadeira análise histórica e conceitual do que nós podemos encontrar nos escritos de Qumran. Chegamos então ao terceiro eixo de nosso julgamento sobre a destruição do mal com as referências de Qumran e as tradições de Belial. Aqui o pano de fundo escatológico é absolutamente indispensável. Em Qumran, o mal não é apenas uma soma de atos errados. Ele possui quase uma estrutura de domínio. Estudos recentes descrevem explicitamente a noção de domínio de Belial, como nós o entendemos hoje em seu estado do presente século sob influência organizada do mal. Um domínio que só termina escatom, quando Belial e seus seguidores são destruídos. Esse é um dado de enorme profundidade, porque mostra que a comunidade não recebia a história apenas como degeneração moral, mas como campo de conflito entre ordens espirituais rivais. A literatura sobre os anjos espíritos em Qumran destacam ainda que Belial pode ser chamado de anjo das trevas e espírito de engano, enquanto seus seguidores são filhos de Belial. De outro lado, aparecem filhos do céu e outras designações ligadas à esfera da luz. Nos textos de Qumran, estudamos que a polaridade não é mero recurso retórico. Ela cria uma ontologia social e espiritual, uma maneira de nomear a humanidade em termos de potenciamento e domínios opostos. Por isso, seu uso de expressão separação ontológica capta algo real, desde que entendida como não especulação metafísica abstrata, mas como convicção de que, na nova era, a comunhão entre verdade e mentira, santidade e pureza, luz e treva, torna-se impossível. O juízo final não é apenas punição, é a possibilidade definitiva de coexistência entre ordens contraditórias de ser e de aliança. É justamente aqui que entram obrigatoriamente os especialistas em escatologia. John C. Collins continua sendo a autoridade mais importante para interpretar esse material sem caricaturas. Em sua leitura do apocalipticismo judaico do Qumran, ele oferece um modelo de esperança escatológica que articula julgamento, restauração, medição angeológica, dualismo ético e uma expectativa messiânica sem reduzir tudo a um único esquema. Adela e Abro Collins também é relevante porque mostra que essa gramática apocalíptica, conflito cósmico, juízo, símbolos de poder maligno, triunfo final de Deus, é o terreno no qual também cresceram as escatologias cristãs posteriores. Craig A. Evans ajuda a ligar esse universo à moldura do Novo Testamento, demonstrando que temas como dominação do mal, intervenção divina final,
purificação do povo e linguagem da era presente versus era futura não pertence apenas a Apocalipse, mas já estavam vivos no judaísmo sectário anterior. Em N.T. Wright, lemos: embora não seja especialista central em Qumran, ele reforça um ponto hermenêutico valioso sobre o fim. No judaísmo do presente, o termo frequentemente significa o clímax do juízo de Deus e a transformação de uma ordem histórica corrompida e não meramente o colapso físico dos cosmos. Aplicado ao seu tópico, isso significa que a doutrina de dois Messias e a destruição final de Belial não importam apenas para a catástrofe, mas para a reorganização total da realidade sobre a soberania divina. Ao tratar dos mistérios do templo e do calendário solar, nos manuscritos do Mar Morto, entramos em uma das dimensões mais sofisticadas e menos compreendidas da teologia do Qumran, a convicção de que o tempo não é apenas um marcador cronológico, mas uma estrutura sagrada diretamente vinculada à ordem divina do cosmos. Para os autores desses textos, o erro no calendário não era um detalhe técnico, era uma ruptura ontológica com a vontade de Deus. Essa ideia é amplamente reconhecida pelos principais especialistas como James Van der Kam, que dedicou grande parte de sua pesquisa ao calendário qumrânico, e Sasha Stern, que também analisou profundamente os sistemas calendáricos judaicos antigos. Embora concordem que o calendário solar de 364 dias utilizado em Qumran não era apenas uma alternativa ao calendário lunar oficial de Jerusalém, mas uma afirmação teológica radical, o verdadeiro Israel vive em sincronia com o tempo divino, enquanto o restante vive em um erro temporal. Essa convicção nos leva diretamente ao seu primeiro eixo, a ordem matemática do universo. Os fragmentos como de Qumran, em comentários do Gênesis, especialmente em Qumran 317, um dos contextos astronômicos mais técnicos encontrados em Qumran, revelam um sistema de observação e cálculo que vai muito além da religiosidade popular. Aqui a cosmologia se torna matemática, aplicada à teologia. Emanuel Tove enfatiza que esses textos mostram um nível extraordinário de precisão na transmissão de dados e fórmulas, sugerindo que a comunidade não apenas preservava tradições, mas também operava em um alto grau de rigor técnico. O calendário solar de 364 dias, dividido em 52 semanas perfeitas, garantia que todas as festas caíssem sempre nos mesmos dias da semana, eliminando qualquer ambiguidade litúrgica. Isso não era apenas conveniência, era perfeição estrutural, refletindo a ordem da criação. John J. Collins interpreta esse sistema como parte de uma visão mais ampla que o cosmos é governado por leis divinas imutáveis, e o tempo humano deve espelhar essa ordem. Quando o calendário oficial se desvia, como ocorreria com o calendário lunar, sujeito a ajustes e variações, isso representa para Qumran uma corrupção da própria estrutura da realidade. Assim, sua leitura de que a desordem social, climática e espiritual é vista como um desvio matemático está profundamente alinhado com a teologia qumrânica. O pecado não é apenas moral, é desalinhamento com o ritmo do universo criado por Deus. Florentino Garcia Martínez reforça essa leitura ao destacar que os textos astronômicos e calendáricos de Qumran não são periféricos, mas centrais para a identidade da comunidade. Eles funcionam como uma forma de resistência teológica contra o sacerdócio de Jerusalém, que seguia um calendário considerado corrupto. Aqui, o tempo se torna um campo de batalha escatológica. Viver no calendário correto é antecipar a ordem futura. Viver no calendário errado é permanecer na desordem do presente. Esse ponto nos leva ao segundo eixo do pequeno Apocalipse e a natureza da revelação. A ideia de que
O futuro será governado por uma verdade absoluta, não por consenso humano, parece com força em interpretações mais ousadas, como as de Robert Eisman. Eisman argumenta que os textos do Qumran revelam uma comunidade profundamente zelosa pela lei, cuja visão de futuro envolve uma teocracia radical, onde a autoridade divina é medida por líderes inspirados e pela correta interpretação da Torá. Embora suas conclusões sejam consideradas por muitos como especulativas, elas capturam um aspecto real. A comunidade não acreditava em pluralismos teológicos. Para eles, havia uma única verdade. Emet, e o futuro consistia em sua plena manifestação. No entanto, é importante equilibrar essa leitura com abordagens mais acadêmicas. Philip Davis adverte que devemos evitar projetar modelos políticos modernos para os textos antigos. O que Qumran descreve não é uma teocracia no sentido contemporâneo, mas uma comunidade que se vê como já vivendo sob o governo direto de Deus, antecipando o estado escatológico. Adela Yarbrough Collins complementa essa visão ao mostrar que, no apocalipticismo judaico, a revelação não é construída por debate, mas descoberta por meio de intervenção divina. O futuro, portanto, não será negociado, será revelado. Essa revelação está intimamente ligada ao terceiro eixo do seu tópico, que aqui estamos vendo, o cruzamento com o livro de Enoque. Aqui entramos em um dos aspectos mais fascinantes da biblioteca do Qumran. Fragmentos significativos do livro de Enoque foram encontrados entre os manuscritos, indicando que esse texto, hoje considerado apócrifo por muitas tradições, era altamente valorizado pela comunidade. James Van Der Kuyt, um dos maiores autoridades nesse campo, demonstra que o livro de Enoque oferece a base cosmológica e angiológica para muitos dos temas desenvolvidos em Qumran. No livro de Enoque, especialmente nas seções conhecidas como Livro dos Vigilantes, encontramos a narrativa de seres celestiais, os vigilantes que desceram à Terra, corrompem a humanidade e introduzem conhecimentos proibidos. Essa tradição é retomada e desenvolvida em Qumran, onde a história do mundo é vista como marcada por uma ruptura cósmica causada por entidades espirituais. O futuro escatológico, portanto, envolve não apenas o julgamento humano, mas a punição desses seres e a restauração da ordem original da criação. John Collins interpreta essa tradição como parte de um modelo mais amplo do apocalipticismo, onde o mal tem origem em esferas celestes, e sua erradicação exige intervenção divina em múltiplos níveis. Craig Evans acrescenta que essa visão influenciou profundamente o pensamento judaico e cristão posterior, especialmente na forma como se entende o pecado e a redenção e o juízo final. Em sua formulação sobre o fim desse texto, é possível observar um entorno ao Éden como acréscimo de sabedoria e teologicamente rica, e pode ser sustentado com base em leituras mais amplas da literatura apocalíptica. Em Qumran, o futuro não é apenas restauração, é transformação qualificada pela história. A humanidade não retorna ao ponto zero, mas a um estado superior, onde a experiência do mal. Nos escritos de N. T. Wright, embora não trate diretamente de Qumran, ele oferece uma chave interpretativa útil ao reafirmar que escatologicamente a Bíblia é frequentemente apontada para uma nova criação, não uma simples repetição da antiga. E por fim, ao integrar todos esses elementos, podemos afirmar que o sistema temporal de Qumran não é apenas um detalhe técnico, mas é o eixo estruturante de sua escatologia. O calendário solar representa a ordem perfeita do cosmos. Os textos astronômicos revelam a precisão dessa ordem. A rejeição do calendário lunar simboliza a rejeição da corrupção religiosa. O livro de Enoque fornece a narrativa de que a queda aconteceu e que a restauração e a expectativa escatológica projetam
tudo isso para um futuro onde o tempo e espaço, moralidade e espiritualidade estarão novamente alinhados. Assim, o futuro de Qumran não é apenas um evento, é uma sincronização total com o ritmo divino. O fim dos tempos não é um colapso do mundo, mas o fim da desordem e o momento em que o tempo humano volta a coincidir com o tempo de Deus, onde cada festa, cada ciclo, cada ação humana se alinha com a estrutura perfeita da criação. Nesse sentido, a escatologia qumrânica é menos sobre destruição e mais sobre restauração da harmonia cósmica, onde erro é corrigido, o mal é eliminado e a verdade governa sem oposição.